E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta à nossa saga Promotoria 2021 e agora nós vamos para Direito Civil, 5 questões sobre responsabilidade civil no direito brasileiro. Eu gostaria que vocês pegassem o Código Civil para que nós possamos acompanhar a leitura de alguns dispositivos, tá bom? Então vamos lá. Sobre a responsabilidade civil no direito brasileiro, letra A. O risco do desenvolvimento depende da prova de culpa para gerar direito à indenização? Essa primeira assertiva ela está falsa, porque vamos aqui fazer a leitura do artigo 931. Vejam só, pessoal. Diz o 931 que, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Então, não depende de prova de culpa quando se fala desse risco do desenvolvimento, que é em relação às empresas, aos empresários, né? Então, A, incorreta, artigo 931. Letra B. Os filhos incapazes respondem solidariamente com seus pais pelos danos que causaram, desde que tenham bens próprios. Não. Essa disposição ela cai demais, que é o 928. Diz que o incapaz ele vai responder pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Tá? Então, a letra B está incorreta. Letra C. A gradação da culpa como critério de equidade de indenização não foi adotada pelo Código Civil. Foi adotada. Temos até um enunciado, o enunciado de número 39 da CJF, que aborda justamente essa gradação de culpa como critério de equidade de indenização. D. A culpa contra a legalidade não afasta a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano. Muito bem. Então, essa culpa contra a legalidade não vai afastar a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente que causa o dano. A letra D está correta. E. A cláusula penal equivale ao mínimo que o credor deverá receber em caso de descumprimento total ou parcial do contrato. Vamos observar aqui o artigo 416 do Código Civil. Olha só o que ele vai dispor para nós. Ele coloca que, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue o prejuízo. Aí vem o parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Tá? Então, só nessa situação, se houve aqui a convenção. Tá? Então, a letra E está incorreta, segundo o artigo 416 do Código Civil. O gabarito para a questão número 1, então, é a letra D. Questão 2. Uma empresa contratou uma transportadora para a prestação de serviço de transporte de carga altamente valiosa. A transportadora, por sua vez, não contratou seguro contra perdas e danos que poderiam ser causados à carga transportada, embora o contrato firmado pela transportadora tivesse estipulado a obrigatoriedade de seguro com tal cobertura. A carga era transportada em trajeto conhecido e em horário com intenso tráfego, quando o veículo que a transportava foi interceptado por assaltantes à mão armada que roubaram toda a carga. Em decorrência desse fato, a empresa contratante ajuizou uma ação de reparação de danos em desfavor da transportadora, à luz do entendimento jurisprudencial nessa situação hipotética. E aqui nós vamos ter que observar o que prevê o próprio STJ. Letra A. Não há responsabilidade civil da transportadora, pois o roubo à mão armada constitui motivo de força maior. B. Há responsabilidade civil, desde que seja demonstrado que ela não adotou medidas razoáveis de cautela, como a contratação do referido seguro. C. Não há responsabilidade civil,
pois, ao ter realizado o transporte em trajeto conhecido e em horário com intenso tráfego, adotou medidas razoáveis de cautela. E a letra D, a responsabilidade civil da transportadora, sendo suficiente para a sua configuração a previsibilidade abstrata de risco de roubo da carga transportada. O entendimento do STJ pela quarta turma é que, nesse caso, há sim responsabilidade civil, mas desde que haja uma demonstração de que a transportadora não adotou medidas razoáveis, como, por exemplo, a contratação do referido seguro, que foi o que aconteceu, né? Então, há responsabilidade sim, se ela não adotou medidas razoáveis, que deveria ser a própria contratação do seguro. Então, a questão 2, gabarito letra B. 3. Sobre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva no direito civil brasileiro, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E aí, cometerá ato ilícito? Verdadeiro. Somente gera direito à indenização o ato que transgrediu uma norma jurídica, sendo, portanto, ato ilícito. E aí, pessoal, somente vai gerar direito à indenização o ato que transgrediu uma norma jurídica, sendo, portanto, ato ilícito. A gente sabe que não só o ato ilícito pode gerar ofensa, mas também até mesmo o próprio ato lícito. Então, falsa. 3. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Muito bem. Próximo. São também responsáveis pela reparação civil o empregador por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, ressalvado o comitente. Falso. O comitente também está no bolo, tá? Também será responsável pela reparação civil. Se você quiser conferir essa assertiva, é o artigo 932, inciso 3, tá bom? Então a sequência ficou VF, VF, gabarito letra B. Questão número 4. Acerca da responsabilidade civil, marque a correta. A. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Nós já vimos isso numa questão anterior, é o artigo 928, que fala da responsabilidade do incapaz. B. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, mesmo no caso de se provar culpa da vítima. Não, gente, olha só. O 936, ele diz assim, que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, falsa a letra B. Agora, a letra C. Aquele que habitar o prédio somente responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem, se comprove terem sido pelo habitante lançadas. O 938 diz que aquele que habita prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, não só que caírem, mas que forem lançadas em local indevido. Falsa, 938 o artigo. D. O dono de edifício ou construção não responde pelos danos que resultarem de sua ruína, mesmo se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Absurdo, né, gente? É claro que deveria ter uma cautela, é importante que houvesse aqui uma prevenção em relação ao prédio e às condições prediais. Artigo 937. Letra E. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a herança. Claro que transmite. Artigo 943. A correta, a única correta aqui, é a letra A. E a última questão do nosso bloquinho, sobre a responsabilidade civil, marque também a correta. A.
O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Bom, se não tiverem obrigação de fazer ou se não dispuser de meios suficientes, o que o incapaz faz? O incapaz responde. Artigo 928. B. No caso de lesão ou contra-ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até o fim da convalescença, limitando-se ao prazo de 1 ano. Não há esse limite temporal de 1 ano de responsabilização. Artigo 949. C. Será responsável pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos, ainda que estes não estejam no exercício do trabalho, que lhes competiram em razão dele. Precisa estar em exercício do trabalho. O erro está aqui, tá? Artigo 932. D. Não serão responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Pelo contrário, serão responsabilizados sim esses donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos. É o mesmo artigo 932. Sobrou a letrinha E. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Vimos isso agora mesmo, não foi? Artigo 936, questão 5, gabarito letra E. Então vimos aí mais 5 questõezinhas sobre responsabilidade civil e vamos avançar, né? A gente tem muito caminho pela frente. E rumo à Promotoria 2021. Tchau, tchau.